Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma história aqui no canal. Hoje eu trouxe para vocês uma narrativa emocionante sobre segundas chances, amor verdadeiro e os obstáculos que às vezes a própria família coloca no nosso caminho. Vamos acompanhar a história de um jovem milionário que, anos atrás, perdeu o grande amor da sua vida de uma forma misteriosa. Ela simplesmente desapareceu, sem explicações, sem despedidas. Ele nunca entendeu o que aconteceu. Mas o destino tem seus planos, e quando eles se reencontram, muitos segredos vão ser revelados. Segredos que envolvem chantagem, ameaças e uma criança que pode mudar tudo. A pergunta que fica é: será que o amor consegue vencer quando descobrimos que as pessoas mais próximas de nós foram capazes de fazer coisas terríveis? Quero aproveitar para agradecer cada um de vocês que acompanha nosso canal, que deixa o seu like, que compartilha nossas histórias com os amigos e família. Vocês fazem toda a diferença. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Agora me conta aqui nos comentários, o que vocês costumam fazer enquanto escutam nossas histórias? Estão preparando um cafezinho? Organizando a casa? Relaxando depois de um dia de trabalho? Bom, agora que já nos conhecemos melhor, vamos começar nossa história de hoje. 6 anos atrás, as ruas de Campinas eram testemunhas de um amor que parecia ter saído diretamente dos contos de fadas. Lara tinha apenas 19 anos quando conheceu Heitor, e naquele momento ela nem imaginava que sua vida ia dar uma guinada completa. Era uma menina simples, filha de um mecânico e uma costureira, que estudava pedagogia na Universidade Estadual com muito esforço e dedicação. Todos os dias ela pegava 2 ônibus para chegar até a faculdade, carregando uma mochila pesada, cheia de livros emprestados da biblioteca, porque comprar os próprios estava longe das possibilidades da família. Mesmo assim, ela tinha um sorriso no rosto e uma determinação que chamava a atenção de qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Foi numa tarde de quinta-feira, bem no centro da cidade, que o destino resolveu fazer sua primeira jogada. Lara estava correndo para não perder o ônibus depois da aula, quando tropeçou bem na frente de uma loja cara, derrubando todos os seus livros na calçada. As páginas voaram com o vento, e ela ficou ali, meio desesperada, tentando juntar tudo antes que chovesse. Foi nesse momento que uma mão forte apareceu na frente dela, segurando um dos seus cadernos. Quando ela levantou os olhos, viu um homem de 26 anos, alto, de olhos castanhos profundos, vestido com um terno que certamente custava mais do que a renda da família dela em 3 meses. "Deixe-me ajudar", disse Heitor com uma voz calma, e desde aquele momento, os dois souberam que alguma coisa especial estava começando. Heitor estava naquele momento da vida em que precisava assumir mais responsabilidades na empresa da família. Desde pequeno ele tinha ouvido os pais falando sobre negócios, investimentos, ações, fusões, e sempre soube que um dia ia herdar tudo aquilo. Mas, diferente do que os pais esperavam, ele não era só um jovem mimado que tinha nascido em berço de ouro. Ele estudou administração, fez pós-graduação, conhecia cada setor da empresa e trabalhava mais horas que qualquer funcionário. O problema é que, mesmo com todo esse sucesso profissional, ele se sentia vazio por dentro, como se tivesse tudo que o dinheiro podia comprar, mas faltasse a coisa mais importante da vida. Quando viu Lara naquele dia, correndo atrás dos livros, com aquele jeito simples e verdadeiro, ele sentiu pela primeira vez que tinha encontrado o que estava procurando. O namoro dos dois começou de uma forma quase mágica. Heitor se ofereceu para dar carona até a faculdade no dia seguinte, e Lara, que nunca tinha andado num carro tão bonito, ficou meio sem graça no banco de couro. Mas a conversa fluiu de um jeito tão natural que parecia que eles se conheciam há anos. Ele perguntava sobre os estudos dela, sobre os sonhos, sobre a família, e demonstrava um interesse genuíno por cada palavra que ela falava. Lara, por sua vez, ficava impressionada como ele era diferente do que ela imaginava que seria um homem rico. Heitor era educado, respeitoso, engraçado, e tinha uma humildade que não combinava com a vida luxuosa que levava. Em 2 semanas, eles já estavam se encontrando todos os dias,
e em um mês estavam completamente apaixonados. Mas, como todo conto de fadas, essa história também tinha seus vilões. Otávio e Beatriz, pais de Heitor, não demoraram muito para descobrir sobre o relacionamento do filho. No começo acharam que era só uma aventura passageira, dessas que jovem rico tem com menina pobre. Mas quando perceberam que a coisa estava ficando séria, começaram a se preocupar de verdade. Otávio era um homem de negócios frio e calculista que tinha construído um império empresarial pensando sempre no futuro da família. Para ele, casamento não era questão de amor, mas de estratégia, de unir famílias importantes, de fortalecer o patrimônio. Beatriz, por sua vez, era uma mulher que vivia no meio da alta sociedade de Campinas. Frequentava os clubes mais exclusivos, participava de eventos beneficentes só para aparecer nas colunas sociais e se orgulhava de dizer que conhecia todas as famílias importantes da cidade. A ideia de ter uma nora pobre, filha de mecânico, era simplesmente inaceitável para os dois. As primeiras tentativas de separar o casal foram sutis. Otávio começou a dar mais trabalho para o filho, mandando ele viajar para outras cidades, criando reuniões que duravam o dia inteiro, inventando compromissos sociais obrigatórios. Beatriz, por sua vez, começou a fazer comentários maldosos sempre que podia, falando sobre certas pessoas que só querem se aproveitar da nossa família, ou sobre como é importante escolher bem as companhias. Mas Heitor não era bobo e percebia cada uma dessas tentativas. Ele defendia Lara sempre que podia, deixava claro para os pais que estava apaixonado de verdade e que não tinha nenhuma intenção de terminar o relacionamento. Isso só fazia a raiva dos pais crescer ainda mais. Durante quase 2 anos, Lara e Heitor viveram esse amor intenso e verdadeiro, mesmo com toda a pressão que vinham de fora. Eles tinham encontros secretos, passeios pelos parques de Campinas, jantares em restaurantes simples onde ninguém os conhecia. Lara tinha medo de ir aos lugares caros onde Heitor costumava frequentar, porque se sentia deslocada e sabia que as pessoas ficavam olhando de um jeito estranho. Heitor, por sua vez, adorava esses momentos simples com ela, porque era quando se sentia realmente ele mesmo, longe de toda aquela pressão social e familiar. Eles sonhavam com um futuro juntos, faziam planos de se casar depois que ela terminasse a faculdade, e Heitor até já tinha pensado em comprar uma casa só para eles, longe da influência dos pais. O que nenhum dos dois imaginava é que o destino estava preparando uma armadilha terrível e que a felicidade que eles estavam vivendo estava prestes a chegar ao fim da pior maneira possível. As coisas estavam prestes a tomar um rumo que ia deixar cicatrizes profundas nos corações dos dois, cicatrizes que iam demorar anos para começar a sarar. Foi numa manhã de terça-feira que a vida de Lara mudou para sempre. Ela estava no banheiro da faculdade quando começou a sentir aquela náusea estranha que já vinha incomodando há alguns dias. O coração dela começou a bater mais rápido quando percebeu que a menstruação estava atrasada há 2 semanas. Naquele momento, uma mistura de medo e esperança tomou conta do peito dela. Medo porque sabia que uma gravidez naquele momento ia complicar tudo, mas esperança porque sempre sonhou em ter uma família com Heitor. Ela saiu correndo da faculdade, foi até a farmácia mais próxima, comprou um teste de gravidez e voltou para casa tremendo. Quando viu aquelas 2 linhas no teste, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Ela estava grávida do homem que amava, mas sabia que a família dele ia fazer de tudo para acabar com aquela felicidade. O problema é que Heitor tinha viajado na semana anterior para São Paulo, onde ia ficar 15 dias resolvendo uns negócios importantes da empresa. Eles conversavam por telefone todos os dias, mas Lara não conseguia contar uma notícia tão importante assim pela ligação. Ela queria ver o rosto dele, queria abraçar ele, queria dividir aquela alegria pessoalmente. Então decidiu esperar ele voltar para contar sobre o bebê que estava crescendo dentro dela. Durante esses dias de espera, ela ficava imaginando como ia ser a reação dele, se ia ficar feliz, se iam conseguir enfrentar juntos toda a resistência da família. Ela chegou até a passar numa loja de bebê só para olhar os berços e as roupinhas pequenas,
sonhando com o futuro que eles iam construir. Mas o que Lara não sabia é que Beatriz tinha descoberto sobre a gravidez antes mesmo dela contar para o próprio namorado. A mãe de Heitor tinha contratado um detetive particular há meses para investigar a vida dela, querendo encontrar alguma coisa que pudesse usar contra ela. E quando o detetive descobriu que Lara tinha comprado um teste de gravidez, a informação chegou direto nas mãos de Beatriz. A reação dela foi de puro desespero. Ela ligou imediatamente para o marido e os dois entraram em pânico total. Não podemos deixar essa menina arruinar o futuro do nosso filho, disse Otávio com uma frieza que dava medo. Vamos resolver isso de uma vez por todas, antes que seja tarde demais. Foi numa quinta-feira de manhã que Lara recebeu uma ligação que ia mudar sua vida para sempre. Era a secretária de Otávio, pedindo para ela comparecer no escritório da empresa naquele mesmo dia à tarde. Lara estranhou porque nunca tinha pisado lá, mas achou que talvez fosse algo relacionado ao Heitor. Quando chegou naquele prédio enorme no centro de Campinas, foi levada direto para a sala da diretoria, onde Otávio e Beatriz estavam esperando ela com caras sérias. O ambiente era gelado, intimidador, e ela já sabia que não ia ser uma conversa amigável. Sente-se, Lara, disse Otávio com uma voz que cortava como uma lâmina. Temos algumas coisas muito importantes para conversar com você. O que aconteceu naquela sala foi algo que Lara jamais ia conseguir esquecer pelo resto da vida. Otávio começou falando que sabia sobre a gravidez e que aquilo não podia acontecer de jeito nenhum. Você não faz parte do nosso mundo, menina, disse ele com um desprezo que machucava mais que qualquer tapa no rosto. Meu filho tem um futuro brilhante pela frente e não vamos deixar você estragar tudo por causa de um descuido. Beatriz completou dizendo que a família tinha uma reputação a zelar, que Heitor precisava se casar com alguém do mesmo nível social e que um filho bastardo com uma menina pobre ia manchar o nome da família para sempre. As palavras saíam da boca dela como veneno. Cada frase era calculada para machucar e humilhar, mas o pior ainda estava por vir. Otávio se levantou, foi até a mesa e pegou um envelope grosso cheio de dinheiro. Aqui tem 50 mil reais, disse ele jogando o envelope na frente dela. É mais dinheiro do que sua família vai ver na vida inteira. Pegue isso, suma da vida do meu filho e nunca mais volte a procurar ele. Se você aceitar nossa proposta, vai ter condições de criar esse bebê longe daqui, começar uma vida nova em outra cidade. Lara olhou para aquele dinheiro e sentiu uma revolta imensa subindo pelo peito. E se eu não aceitar? Perguntou ela tentando manter a voz firme. Foi então que Otávio mostrou sua verdadeira face. Se você não aceitar, vamos fazer sua vida virar um inferno. Temos advogados, temos influência, temos poder. Podemos acabar com o emprego do seu pai, podemos fazer sua família perder a casa, podemos inventar qualquer coisa para te colocar na cadeia. O medo tomou conta do coração de Lara quando ela percebeu que aquelas pessoas eram capazes de qualquer coisa para proteger seus interesses. Beatriz continuou com as ameaças, dizendo que conhecia gente em todos os lugares importantes da cidade, que podia fazer a vida dela e da família dela se tornar impossível. E não pense que seu filho vai crescer em paz, disse a mulher com uma maldade que gelava o sangue. Se você ficar aqui, esse bebê vai sofrer as consequências das suas escolhas erradas. Ele vai crescer sabendo que a mãe dele destruiu a família do pai. Lara sentiu o chão sumir debaixo dos pés quando percebeu que não eram só ameaças vazias. Aquelas pessoas tinham poder suficiente para cumprir cada palavra que estavam falando. Com lágrimas nos olhos e o coração partido em 1000 pedaços, Lara pegou o envelope de dinheiro e saiu daquele escritório sabendo que nunca mais ia ver Heitor. Ela não estava aceitando aquele dinheiro por ganância, mas por medo do que aquela gente podia fazer com ela e com o bebê que estava carregando. Naquela mesma noite, ela fez uma mala com poucas roupas, deixou uma carta simples para os pais dizendo que precisava se mudar por motivos pessoais e pegou o primeiro ônibus com destino ao interior. Quando Heitor voltou da viagem de negócios 3 dias depois, encontrou apenas o silêncio e a ausência da mulher que ele mais amava na vida. 5 anos se passaram desde aquele dia terrível no escritório,
e Lara tinha conseguido reconstruir sua vida de uma forma que ela mesma não acreditava que seria possível. Ela estava morando numa casa pequena, mas aconchegante, no bairro Jardim Campos Elíseos, em Campinas, um lugar simples onde conseguia pagar o aluguel com o salário de garçonete. A casa tinha 2 quartos pequenos, uma sala que servia também como espaço para Enzo brincar, e uma cozinha onde ela preparava as refeições com muito carinho. Não era o palácio que ela tinha sonhado em ter com Heitor, mas era um lar de verdade, cheio de amor e risadas do filho que tinha se tornado a razão da sua existência. Enzo estava com 5 anos e era uma criança esperta, carinhosa e cheia de energia. Ele tinha os mesmos olhos castanhos do pai, o mesmo sorriso que derretia qualquer coração e uma inteligência que impressionava todos os professores da escolinha. Toda manhã, Lara acordava cedo, preparava o café da manhã dos dois, levava Enzo para a escola e depois seguia para o trabalho no restaurante Vila Toscana. Era uma rotina cansativa, mas ela fazia tudo com alegria porque sabia que estava construindo um futuro melhor para o filho. Nas horas vagas, ela brincava com Enzo no pequeno quintal da casa, lia histórias para ele antes de dormir e sempre respondia com paciência às 1000 perguntas que ele fazia sobre tudo. O Vila Toscana era um restaurante elegante no centro de Campinas, frequentado por empresários, casais em encontros românticos e famílias de classe média alta. Lara trabalhava lá há 3 anos e tinha se tornado uma das garçonetes mais queridas pelos clientes. Ela era educada, atenciosa, sempre com um sorriso no rosto, e conhecia o cardápio de cor e salteado. O salário não era dos melhores, mas com as gorjetas ela conseguia pagar as contas e ainda sobrava um pouquinho para comprar brinquedos e roupas para Enzo. Às vezes, quando via casais apaixonados jantando no restaurante, ela sentia uma pontada de saudade no coração, lembrando dos momentos que tinha vivido com Heitor. Apesar de todo o esforço para seguir em frente, Lara nunca tinha conseguido esquecer completamente o grande amor da sua vida. Nas noites mais difíceis, quando Enzo já estava dormindo e a casa ficava em silêncio, ela se pegava pensando em como teria sido diferente se tivesse tido coragem de contar para Heitor sobre a gravidez antes dele viajar. Será que ele teria enfrentado os pais? Será que teriam conseguido ficar juntos? Essas perguntas martelavam na cabeça dela, mas ela sempre conseguia afastar esses pensamentos, lembrando que tinha feito a escolha certa para proteger o filho. Ela tinha medo de que um dia Enzo perguntasse sobre o pai e ainda não sabia como ia explicar toda aquela situação complicada. Do outro lado da cidade, Heitor tinha se tornado um empresário ainda mais bem-sucedido do que o pai esperava. Aos 32 anos, ele comandava várias empresas do grupo familiar. Tinha investimentos em diferentes setores e era considerado um dos jovens executivos mais promissores de Campinas. Ele morava numa cobertura luxuosa no bairro Cambuí, dirigia carros importados, viajava pelo mundo a negócios e frequentava os melhores restaurantes da cidade. Por fora parecia ter tudo que um homem podia querer na vida, mas por dentro ele se sentia incompleto, como se uma parte importante dele tivesse sido arrancada há 5 anos. Heitor nunca tinha conseguido entender por que Lara tinha desaparecido da vida dele daquela forma. Ele tinha procurado por ela em todos os lugares possíveis, tinha contratado detetives, tinha conversado com os pais dela, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido. A família dela só dizia que ela tinha se mudado para outra cidade por motivos pessoais e que não queriam passar informações. Durante meses, ele ficou desesperado, achando que tinha feito alguma coisa errada, que tinha magoado ela de alguma forma. Depois de um tempo, a dor foi diminuindo, mas nunca tinha ido embora completamente. Ele até tinha tentado se relacionar com outras mulheres, mas nunca conseguia sentir a mesma conexão que tinha com Lara. Os pais de Heitor ficaram aliviados quando viram que ele tinha parado de procurar por Lara e começaram a apresentar ele para filhas de outras famílias importantes. Otávio e Beatriz organizavam jantares, festas, eventos sociais, sempre colocando alguma moça bonita e rica perto do filho. Mas Heitor participava dessas ocasiões
só para manter a paz em casa, porque no fundo do coração ele sabia que nenhuma daquelas mulheres ia conseguir ocupar o lugar que Lara tinha deixado vazio. Ele se comportava como um filho obediente nos eventos sociais, mas na intimidade continuava sendo um homem solitário que não conseguia amar de verdade. Era uma segunda-feira de março, quando o destino resolveu fazer sua segunda jogada na vida dessas duas pessoas. Heitor tinha uma reunião de negócios marcada no Vila Toscana com uns investidores de São Paulo e escolheu aquele restaurante porque era um lugar discreto e elegante, perfeito para discussões importantes. Quando ele entrou no salão principal, cumprimentou o gerente e foi levado para uma mesa reservada no fundo. Ele nem podia imaginar que, a poucos metros de distância, trabalhava a mulher que ele tinha amado mais que tudo na vida, e que essa mulher tinha criado o filho dele durante todos esses anos em silêncio. Foi exatamente às 2 horas da tarde que Lara saiu da cozinha do Vila Toscana, carregando uma bandeja com pratos de entrada para a mesa 15. Ela estava concentrada no trabalho, pensando na lista de pedidos que ainda precisava anotar, quando levantou os olhos para ver qual cliente tinha chegado na mesa reservada no fundo do salão. O mundo parou naquele momento. A bandeja quase escorregou das mãos dela quando viu Heitor sentado ali, exatamente como ela lembrava, só que mais maduro, mais bonito, vestindo um terno azul escuro que realçava os olhos castanhos que ela conhecia tão bem. O coração dela disparou de uma forma que ela achou que ia desmaiar ali mesmo, no meio do restaurante. Heitor estava mexendo no celular quando sentiu uma presença familiar perto da mesa. Quando levantou os olhos e viu Lara parada ali, com o uniforme de garçonete e aquele mesmo rosto que aparecia nos sonhos dele há 5 anos, ele ficou sem reação por alguns segundos. Era ela mesma, não tinha dúvida, mas ao mesmo tempo parecia diferente. Ela estava mais mulher, mais madura, com uma beleza que o tempo tinha apurado ainda mais. Os cabelos estavam presos num coque simples. Ela não usava maquiagem, mas continuava sendo a pessoa mais linda que ele já tinha visto na vida. "Lara", ele disse numa voz baixa, como se tivesse medo de que ela fosse uma miragem que podia desaparecer a qualquer momento. A primeira reação de Lara foi de puro pânico. Ela queria sair correndo dali, se esconder, fingir que não tinha visto nada, mas as pernas não obedeciam os comandos do cérebro. "Oi, Heitor." Ela conseguiu responder com a voz trêmula, ainda segurando a bandeja como se aquilo fosse a única coisa que a mantinha de pé. Os outros clientes da mesa olharam com curiosidade para aquela cena estranha, mas os dois nem perceberam que tinham virado o centro das atenções. Heitor se levantou da cadeira devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazer ela desaparecer novamente. "O que você está fazendo aqui? Onde você estava todos esses anos?" ele perguntou, com uma mistura de alegria e dor na voz. Lara sentiu as lágrimas começando a se formar nos olhos, mas lutou para manter a compostura porque estava no meio do expediente de trabalho. Eu trabalho aqui", ela conseguiu responder, ainda em choque com toda aquela situação. "Preciso voltar para a cozinha", disse ela tentando se afastar, mas Heitor deu um passo na direção dela. "Não, por favor, não vá embora de novo. Não sem me explicar o que aconteceu", ele implorou com uma intensidade que fez o coração dela apertar ainda mais. Os investidores que estavam esperando ele na mesa começaram a ficar impacientes, mas Heitor nem ligava mais para a reunião de negócios. Naquele momento, só existia ele e Lara no mundo. O gerente do restaurante percebeu que alguma coisa estava acontecendo e se aproximou da mesa com discrição. "Está tudo bem aqui?" ele perguntou olhando para Lara com preocupação. Ela respirou fundo, tentou se recompor e disse: "Sim, senhor Roberto, só encontrei um conhecido. Já vou voltar ao trabalho." Heitor olhou para o gerente e disse: "Por favor, eu preciso conversar com ela. É muito importante. Posso pagar pelo tempo que ela não puder trabalhar." Roberto ficou sem saber o que fazer, porque nunca tinha presenciado uma situação assim no restaurante, mas a sinceridade no pedido de Heitor o convenceu. "Lara, termine de servir essa mesa e depois pode conversar com seu amigo.
Eu cubro seu setor por alguns minutos. Lara serviu os pratos com as mãos tremendo, tentando manter a normalidade, mas estava tão nervosa que quase derrubou o molho na roupa de um dos clientes. Heitor cancelou a reunião de negócios, pediu desculpas para os investidores, dizendo que tinha surgido uma emergência pessoal e ficou esperando ela terminar o trabalho. Quando finalmente conseguiram sair para o pátio dos fundos do restaurante, longe dos olhares curiosos, os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas se olhando e tentando processar aquele reencontro impossível. Eu procurei você em todos os lugares, Heitor disse quebrando o silêncio, com a voz carregada de emoção. Fui na casa dos seus pais, contratei detetives, vasculhei a cidade inteira. Por que você sumiu assim? O que eu fiz de errado? As lágrimas que Lara tinha segurado durante todo esse tempo começaram a escorrer pelo rosto dela. Você não fez nada errado, ela respondeu entre os soluços. A culpa nunca foi sua. Heitor se aproximou mais, com vontade de abraçar ela, de limpar aquelas lágrimas, mas não sabia se podia fazer isso depois de tanto tempo. Então me explica o que aconteceu. Me explica por que a mulher que eu mais amei na vida desapareceu sem dar uma palavra de despedida. Foi nesse momento que Lara tomou a decisão mais difícil que tinha tomado em anos. Ela olhou nos olhos de Heitor e disse: Eu nunca parei de te amar. Nem um dia sequer eu parei de pensar em você. A confissão saiu do coração dela como uma represa que tinha se rompido. Mas sua família, seus pais fizeram coisas que você nem imagina. Heitor ficou confuso com essa informação. Meus pais, o que eles têm a ver com isso? Lara respirou fundo, sabendo que ia ter que contar toda a verdade, mesmo sabendo que isso podia destruir a relação dele com a família. Eles descobriram que eu estava grávida antes de você voltar da viagem, ela disse, e viu o choque se espalhar pelo rosto de Heitor. Grávida? Ele repetiu como se não tivesse entendido direito. Você estava esperando um filho meu? As pernas dele ficaram bambas e ele teve que se apoiar na parede. Lara confirmou com a cabeça, as lágrimas agora caindo sem controle. Seus pais me chamaram no escritório e fizeram ameaças terríveis. Disseram que iam destruir minha família, que iam fazer mal para mim e para o bebê se eu não sumisse da sua vida. Eles me deram dinheiro e me obrigaram a ir embora. A raiva que tomou conta de Heitor naquele momento foi algo que ele nunca tinha sentido na vida. As mãos dele começaram a tremer de ódio quando entendeu o que os pais tinham feito. Eles fizeram isso com você? Com o nosso filho? Ele perguntou com a voz carregada de revolta. Onde está meu filho agora? Onde ele está? Lara limpou as lágrimas e disse: Ele está na escolinha. Se chama Enzo. Tem 5 anos e é igual a você. Heitor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele tinha um filho de 5 anos que ele nunca tinha visto, nunca tinha segurado no colo, nunca tinha dado um beijo de boa noite. Eu quero ver ele, Heitor disse com uma determinação que assustou até ele mesmo. Eu quero conhecer meu filho. Lara ficou com medo da reação de Enzo, porque a criança nunca tinha perguntado sobre o pai e ela não sabia como ele ia reagir. Ele não sabe quem você é, ela disse com cuidado. Ele pensa que o pai dele morreu antes dele nascer. Foi a única forma que eu encontrei de proteger ele das perguntas. Heitor sentiu uma dor imensa no peito ao saber que o próprio filho acreditava que ele estava morto. Nós vamos resolver isso, ele disse, segurando as mãos dela. Eu vou corrigir esse erro dos meus pais, mesmo que seja a última coisa que eu faça na vida. Heitor não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou andando pela cobertura como um leão enjaulado, tentando processar tudo o que tinha descoberto. Ele tinha um filho, um menino de 5 anos que não conhecia o próprio pai. A raiva que ele sentia dos pais era tão intensa que chegava a dar náusea. Como eles tinham sido capazes de fazer uma coisa dessas? Como tinham conseguido esconder dele a existência do próprio neto? Na manhã seguinte, ele ligou para Lara e pediu para se encontrarem no Parque Taquaral antes dela buscar Enzo na escola. Ele precisava ver o filho, nem que fosse de longe, só para ter certeza de que tudo aquilo não era um sonho louco. Quando Lara chegou no parque com Enzo, Heitor estava sentado num banco perto do playground.
nervoso como nunca tinha ficado na vida. O menino veio correndo na frente, cheio de energia, e parou para brincar no escorregador. Heitor ficou observando cada movimento, cada gesto, cada expressão do rosto dele. Era impressionante como Enzo era parecido com ele na mesma idade. Os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do nariz, o mesmo jeito de sorrir. Até a forma de correr era igual. Heitor sentiu uma emoção tão forte que as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Aquele era seu filho, sua própria carne e sangue, brincando ali a poucos metros de distância. Mamãe, quem é aquele senhor que está olhando para mim? Enzo perguntou depois de alguns minutos, apontando discretamente para Heitor. Lara sentiu o coração acelerar, porque não estava preparada para aquela pergunta. É só um amigo da mamãe, meu amor. Vem cá, vamos embora que você tem que almoçar, ela disse, tentando disfarçar o nervosismo. Mas Enzo era uma criança esperta e percebeu que tinha alguma coisa diferente no ar. Por que ele está chorando, mamãe? Ele está triste? A inocência da pergunta fez Lara sentir uma dor imensa no peito. Como explicar para uma criança de 5 anos toda aquela situação complicada? Heitor se levantou do banco e caminhou devagar na direção deles. Lara ficou tensa, mas não impediu a aproximação. Quando chegou perto, ele se agachou na altura dos olhos de Enzo e disse: Oi, campeão, qual é seu nome? O menino olhou para a mãe como se pedisse permissão para responder. Pode falar com ele, Enzo, Lara disse com a voz trêmula. Meu nome é Enzo. O menino respondeu com aquela timidez típica das crianças quando conhecem alguém novo. Enzo é um nome muito bonito, Heitor disse, lutando para conter a emoção. Eu me chamo Heitor. Posso ser seu amigo? A conversa entre pai e filho durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para Heitor ter certeza absoluta de que aquele menino era dele. Não era só a aparência física, mas também os gestos, a forma de falar, até algumas expressões que ele reconhecia como suas próprias. Quando Lara disse que precisavam ir embora, Enzo deu tchauzinho para Heitor e disse: Foi legal te conhecer, tio Heitor. Você pode brincar comigo outro dia? A palavra tio cortou o coração de Heitor como uma lâmina, mas ele sorriu e respondeu: Claro, campeão, a gente se vê em breve. Assim que Enzo saiu de perto para buscar a mochila que tinha deixado no banco, Heitor segurou o braço de Lara e disse: Eu preciso que você me conte tudo, cada detalhe do que meus pais fizeram com você. Lara olhou ao redor para ter certeza de que Enzo não estava ouvindo e começou a relatar toda a conversa que teve com Otávio e Beatriz no escritório 5 anos atrás. Ela contou sobre as ameaças, sobre o dinheiro, sobre o medo que sentiu de que eles fizessem mal para o bebê. A cada palavra que Lara falava, a fúria de Heitor crescia mais e mais. Eles disseram que iam inventar coisas para me colocar na cadeia. Lara continuou com a voz baixa. Disseram que conheciam gente em todos os lugares importantes da cidade, que podiam acabar com o emprego do meu pai, fazer minha família perder a casa. E o pior de tudo foi quando sua mãe falou que, se eu ficasse aqui, nosso filho ia crescer sofrendo as consequências das minhas escolhas erradas. Heitor fechou os punhos, tentando controlar a raiva. Eles usaram nosso filho como arma contra você, ele disse com os dentes cerrados. Como eles foram capazes de uma covardia dessas? Lara explicou que aceitou o dinheiro não por ganância, mas por medo puro. Eu estava com 19 anos, grávida, sozinha, e eles tinham poder para cumprir cada uma daquelas ameaças. Ela disse secando uma lágrima que teimava em escorrer. Eu não conseguia arriscar o futuro do nosso bebê. Preferi sumir da sua vida do que ver eles destruindo a criança que a gente tinha feito com tanto amor. Heitor entendeu a escolha que ela tinha sido obrigada a fazer, mas isso não diminuía a dor de ter perdido 5 anos da vida do próprio filho. Onde vocês foram morar quando saíram de Campinas? Ele perguntou, querendo conhecer cada detalhe da vida que eles tinham construído longe dele. Lara contou que primeiro foi para uma cidade pequena no interior, onde ficou até Enzo completar 2 anos. Depois eu decidi voltar para Campinas, porque queria que ele crescesse numa cidade maior, com mais oportunidades de estudo, ela explicou.
E também porque, no fundo do meu coração, eu tinha a esperança de que um dia a gente pudesse se encontrar de novo. A confissão mexeu profundamente com Heitor, que percebeu que ela nunca tinha desistido completamente do amor que sentiam um pelo outro. Durante esses 5 anos, você chegou a se relacionar com mais alguém? Heitor perguntou, e imediatamente se arrependeu da pergunta porque não tinha direito de cobrar nada dela. Mas Lara respondeu sem constrangimento. Não, nunca consegui me interessar por nenhum outro homem. Enzo era tudo o que eu precisava para ser feliz, e no meu coração sempre teve só você. A resposta trouxe um alívio imenso para Heitor, que também confessou. Eu também nunca consegui amar ninguém depois que você sumiu. Tentei algumas vezes, mas era impossível. Foi nesse momento que Heitor tomou a decisão que ia mudar tudo. Eu vou confrontar meus pais hoje mesmo. Ele disse com uma determinação que assustou Lara. Eles vão saber que eu descobri a verdade e vão pagar por cada lágrima que você derramou por causa deles. Lara ficou preocupada com a reação que isso podia gerar. Heitor, eu tenho medo do que eles podem fazer agora que você sabe de tudo, ela disse com ansiedade. E se eles tentarem tirar Enzo de mim? E se eles inventarem que eu sou uma mãe inadequada? Heitor segurou as mãos dela com firmeza e olhou bem nos olhos dela. Eu nunca vou deixar ninguém fazer mal para você ou para nosso filho, ele disse com uma convicção que fez Lara se sentir protegida pela primeira vez em 5 anos. Eles podem ter conseguido nos separar uma vez, mas isso não vai acontecer de novo. Eu vou lutar por você, por ele, por nós, com todas as forças que eu tenho. Naquele momento, Lara sentiu que talvez ainda existisse esperança para eles serem felizes juntos, como uma família de verdade. Heitor chegou na casa dos pais às 8 horas da noite, numa quinta-feira que eles jamais iam esquecer. Otávio e Beatriz estavam jantando no salão principal, conversando sobre os eventos sociais da semana, quando ouviram a porta bater com uma força que fez os cristais da cristaleira tremerem. Heitor entrou na sala de jantar com uma expressão no rosto que eles nunca tinham visto antes. Era uma mistura de raiva, decepção e nojo que fez os dois pararem de comer na mesma hora. Precisamos conversar. Agora, ele disse com uma voz tão fria que cortava o ar como uma navalha. Beatriz tentou manter a compostura como sempre fazia quando queria controlar uma situação. Filho, o que aconteceu? Você está com uma cara péssima, ela disse tentando soar carinhosa. Senta aqui e vou pedir para a empregada te servir um prato. Mas Heitor não estava interessado em fingir que tudo estava normal. Eu disse que precisamos conversar, ele repetiu, agora com um tom que não admitia discussão. E é sobre algo que vocês fizeram há 5 anos e que eu acabei de descobrir. O silêncio que se fez na sala foi tão tenso que dava para ouvir o tic-tac do relógio antigo na parede. Otávio colocou o garfo no prato e olhou para o filho com aquela expressão de empresário, que estava acostumado a enfrentar crises. Do que você está falando, Heitor? Ele perguntou tentando soar inocente. Se tem alguma coisa te incomodando, pode falar que a gente resolve. Heitor deu uma risada amarga que não tinha nenhum traço de humor. Resolver? Como vocês resolveram o problema da Lara há 5 anos? Ao ouvir esse nome, Beatriz ficou pálida como um papel. Otávio tentou manter o controle, mas Heitor percebeu que tinha acertado no alvo. Eu encontrei ela hoje, Heitor continuou, observando a reação dos dois. Ela está trabalhando como garçonete num restaurante aqui em Campinas. E sabe o que mais eu descobri? Que vocês sabiam que ela estava grávida e fizeram ela sumir da minha vida. Beatriz tentou se levantar da cadeira, mas as pernas não obedeciam. Otávio colocou a mão no peito, como se estivesse tendo um problema no coração. Filho, deixa eu te explicar, ele começou. Mas Heitor o interrompeu com um grito. Explicar o quê? Como vocês destruíram a vida de uma menina inocente? Como vocês me fizeram perder 5 anos da vida do meu próprio filho? A palavra filho caiu como uma bomba na sala de jantar. Beatriz começou a chorar, mas não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de desespero porque sabia que tinha sido descoberta. Heitor, você não entende a situação,
ela disse entre os soluços. Aquela menina ia arruinar seu futuro. Ela não era do nosso mundo, não tinha educação, não tinha família de bem. Um filho com ela ia manchar nossa reputação para sempre. A cada palavra que saía da boca da mãe, Heitor sentia mais nojo e mais raiva. Nossa reputação, ele gritou batendo o punho na mesa com tanta força que os pratos pularam. Vocês destruíram a vida de 3 pessoas por causa da maldita reputação? Otávio tentou se defender. Nós fizemos o que era melhor para você, filho. Daqui a alguns anos você vai entender que a gente estava certo. Heitor olhou para o pai com um desprezo que fez o homem recuar na cadeira. Melhor para mim? Vocês acham que passar 5 anos sofrendo, procurando pela mulher que eu amava, foi melhor para mim? Vocês acham que perder os primeiros anos de vida do meu filho foi melhor para mim? Beatriz tentou uma última cartada para justificar o injustificável. Heitor, você precisa entender que fizemos aquilo para te proteger, ela disse, limpando as lágrimas com um lenço de seda. Aquela menina só queria seu dinheiro. Ela aceitou os 50 mil reais sem nem pestanejar. Isso não prova que ela era interesseira? Heitor ficou ainda mais furioso ao ouvir a mãe distorcer os fatos. Ela aceitou o dinheiro porque vocês ameaçaram fazer mal para ela e para o bebê, ele gritou. Ela estava com medo de vocês, não interessada no meu dinheiro. Otávio percebeu que não adiantava mais tentar negar e resolveu partir para o ataque. E daí se fizemos algumas ameaças, ele disse mostrando sua verdadeira cara. Ela era uma ameaça para o futuro da nossa família. Precisávamos nos livrar dela de qualquer jeito. A frieza com que o pai falou aquelas palavras foi a gota d'água para Heitor. Ele se levantou da cadeira e disse: Vocês são pessoas desprezíveis. São capazes de fazer mal para uma menina inocente e para o próprio neto, só para manter as aparências sociais. Nosso neto? Beatriz disse com ironia. Nós nem sabemos se aquele menino é realmente filho seu. Pode ser de qualquer um. Essas meninas pobres costumam ser muito promíscuas. Foi nesse momento que Heitor perdeu completamente a paciência. Chega! Ele gritou com uma fúria que fez os dois se encolherem nas cadeiras. Chega de vocês falarem mal da mãe do meu filho. Chega de vocês desrespeitarem a mulher que eu amo. Enzo é meu filho, sim, e é idêntico a mim quando eu tinha a idade dele. A confirmação de que tinham mesmo um neto fez Beatriz mudar rapidamente de estratégia. Se ele é realmente nosso neto, então podemos resolver essa situação, ela disse tentando soar conciliadora. Podemos trazer o menino para morar conosco, dar uma boa educação para ele, mas não precisamos aceitar a mãe. Ela pode visitar ele nos fins de semana. Heitor ficou tão chocado com a proposta que chegou a rir de nervoso. Vocês acham que vão separar meu filho da mãe dele? Depois de tudo que fizeram, vocês acham que têm direito de opinar sobre a vida dele? Otávio tentou uma última jogada para manter o controle da situação. Heitor, pensa bem no que você está fazendo, ele disse com um tom ameaçador. Se você se juntar com essa mulher, pode se esquecer da herança, da empresa, de tudo que construímos para você. Heitor olhou para o pai com pena. Vocês ainda não entenderam, não é? Ele disse balançando a cabeça. Eu não preciso da herança de vocês. Eu posso construir minha própria vida, meu próprio negócio. O que eu não posso é construir outro filho, outros 5 anos perdidos com ele. Foi então que Heitor tomou a decisão que ia mudar sua vida para sempre. Eu vou sair da empresa, ele anunciou. Vou me mudar daqui, vou começar uma vida nova com Lara e com Enzo, longe de vocês. Beatriz começou a chorar desesperadamente. Filho, você não pode fazer isso conosco. Você é tudo o que nós temos. Mas Heitor já tinha tomado sua decisão. Vocês perderam o direito de me chamar de filho no dia que fizeram mal para a mulher que eu amava e para o bebê que ela estava esperando, ele disse, se dirigindo para a porta. Antes de sair, ele se virou uma última vez. E só para vocês saberem, Lara é 10 vezes mais digna que vocês dois juntos. Ela criou nosso filho sozinha, trabalhou pesado para dar o melhor para ele e nunca falou mal de mim para o menino. Enquanto vocês estavam aqui jantando em pratos de ouro, ela estava batalhando para pagar o aluguel. E ainda assim ela é mais feliz que vocês.
Nos 3 dias que se seguiram ao confronto com os pais, Heitor tomou as decisões mais importantes da sua vida. Ele acordava de manhã com uma sensação estranha de liberdade, como se tivesse tirado um peso enorme das costas. Durante anos, ele tinha vivido tentando agradar Otávio e Beatriz, seguindo as regras que eles impunham, participando de eventos sociais que não queria, namorando mulheres que não amava. Agora, pela primeira vez, ele ia poder viver a vida que realmente queria, ao lado das pessoas que realmente importavam. A primeira coisa que ele fez foi procurar Lara no restaurante e pedir para conversar depois do expediente dela. Eles se encontraram no mesmo parque onde ele tinha conhecido Enzo, e Heitor começou contando sobre o confronto com os pais. Eles confessaram tudo, ele disse, segurando as mãos dela. Meu pai até teve a cara de pau de dizer que fizeram aquilo para me proteger. Minha mãe chegou ao ponto de sugerir que a gente levasse Enzo para morar com eles, mas que você não seria bem-vinda. Lara ficou chocada com tanta falta de vergonha na cara, mas não ficou surpresa, porque já conhecia o caráter daquelas pessoas. E o que você respondeu para eles? Ela perguntou com curiosidade. Heitor sorriu pela primeira vez em dias, quando lembrou da reação que teve. Eu disse que eles perderam o direito de opinar sobre nossas vidas no dia que decidiram nos separar, e que eu ia sair da empresa e me mudar para longe deles. Lara ficou preocupada com as consequências que essa decisão podia trazer. Heitor, você não precisa abrir mão da sua vida por nossa causa, ela disse com sinceridade. Eu e Enzo estamos bem, conseguimos nos virar sozinhos. Mas Heitor não estava tomando aquela decisão apenas por obrigação ou culpa. Ele estava fazendo aquilo porque finalmente tinha encontrado o que procurava a vida toda. Lara, eu não estou abrindo mão de nada, ele explicou olhando nos olhos dela. Estou ganhando tudo. Estou ganhando a chance de conhecer meu filho, de construir uma família com a mulher que eu amo, de ser feliz de verdade, a empresa dos meus pais, o dinheiro deles, os eventos sociais, nada disso me fazia feliz. Você e Enzo são tudo o que eu quero na vida. A declaração tocou profundamente o coração de Lara, mas ela ainda tinha medo de que tudo aquilo fosse rápido demais. E se você se arrepender? Ela perguntou com insegurança. E se daqui a alguns meses você sentir falta da vida que tinha? Heitor entendeu as inseguranças dela, porque sabia que ela tinha sido abandonada uma vez e não queria passar por aquela dor novamente. Lara, eu passei 5 anos da minha vida procurando por você, ele disse com convicção. 5 anos sonhando com este momento. Não existe arrependimento quando a gente está fazendo a coisa certa. No dia seguinte, Heitor foi até o escritório da empresa e entregou sua carta de demissão para o Departamento de Recursos Humanos. A notícia se espalhou rapidamente pela empresa e, em poucas horas, todos os funcionários sabiam que o herdeiro tinha abandonado o império da família. Alguns ficaram chocados, outros entenderam que alguma coisa muito séria tinha acontecido para ele tomar uma decisão tão radical. Heitor limpou sua mesa, pegou seus pertences pessoais e saiu daquele prédio pela última vez. A reação dos pais foi de desespero total. Otávio ligou para ele dezenas de vezes, deixou recados desesperados na secretária eletrônica, até tentou ir na cobertura onde Heitor morava. Beatriz chorava todos os dias, dizendo para as amigas que o filho tinha enlouquecido por causa de uma aventureira que só queria o dinheiro dele. Mas Heitor não atendia às ligações e não abria a porta para eles. Ele tinha deixado claro que não queria mais contato até que eles reconhecessem o erro que tinham cometido. Durante essa semana de decisões, Heitor também começou a se aproximar de Enzo de forma gradual. Lara explicou para o filho que Heitor era um amigo muito especial da mamãe e que ele ia começar a aparecer mais vezes. O menino ficou curioso no começo, mas logo se acostumou com a presença do tio Heitor, como tinha passado a chamá-lo. Heitor levou brinquedos, jogos, livros e até um patinete pequeno, que fez os olhos de Enzo brilharem de alegria. Tio Heitor, você é muito legal, Enzo disse num dos encontros, enquanto brincavam no parque. Você pode ser meu amigo para sempre? A pergunta inocente fez o coração de Heitor se apertar, porque ele queria muito dizer que era o pai do menino,
mas sabia que precisava esperar o momento certo. Claro, campeão, ele respondeu abraçando o filho. Eu vou ser seu amigo para o resto da vida. Lara estava observando aquela cena de longe e sentiu uma emoção imensa ao ver pai e filho se conectando naturalmente. Foi no final daquela semana que aconteceu algo que ninguém esperava. Otávio e Beatriz apareceram na porta da casa de Lara numa manhã de sábado. Enzo estava no quintal brincando quando viu dois senhores bem vestidos parados do lado de fora. Mamãe, tem gente estranha aqui na frente, ele disse correndo para dentro de casa. Lara olhou pela janela e sentiu o sangue gelar nas veias quando reconheceu os pais de Heitor. Eles tinham vindo até ali, e ela não sabia quais eram as intenções deles. O que vocês estão fazendo aqui? Ela perguntou, abrindo apenas uma fresta da porta, sem convidá-los para entrar. Beatriz estava com os olhos inchados de tanto chorar, e Otávio parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Nós viemos pedir perdão, disse Beatriz com a voz trêmula, e conhecer nosso neto. Lara ficou desconfiada, porque não acreditava que aquelas pessoas tinham mudado da noite para o dia. Vocês não vão chegar perto do meu filho, ela disse com firmeza. Não depois de tudo que fizeram. Foi então que Otávio fez algo que surpreendeu até ele mesmo. O homem, que sempre foi orgulhoso e arrogante, se ajoelhou ali na porta da casa simples de Lara. Por favor, ele disse com lágrimas nos olhos. Nós erramos muito, mas não queremos perder nosso filho para sempre. E queremos conhecer nosso neto. Beatriz também estava chorando, e pela primeira vez em 5 anos, Lara viu arrependimento verdadeiro nos olhos daquelas pessoas que tinham destruído sua vida. Lara não sabia como reagir diante daquelas 2 pessoas ajoelhadas na porta da sua casa. Durante 5 anos ela tinha alimentado uma mágoa profunda contra Otávio e Beatriz, e ver eles ali, humilhados e chorando, trouxe sentimentos contraditórios. Uma parte dela queria bater a porta na cara deles e mandar embora, mas outra parte, a parte mais generosa do seu coração, sentiu pena do desespero que eles estavam demonstrando. Levantem daí, ela disse depois de alguns minutos. Os vizinhos estão olhando. Ela abriu a porta um pouco mais, mas ainda não os convidou para entrar. Beatriz se levantou limpando as lágrimas com um lenço, e Otávio fez o mesmo, tentando recuperar um pouco da dignidade. Lara, nós sabemos que não merecemos seu perdão, disse Beatriz com a voz embargada. Fizemos coisas terríveis com você, com nosso filho, com nosso neto, mas estamos aqui porque não queremos perder nossa família. Otávio, que sempre foi um homem de poucas palavras quando se tratava de sentimentos, completou. Nós estávamos errados, completamente errados, e agora nosso filho não quer mais falar com a gente. Lara respirou fundo e tomou uma decisão que sabia que Heitor poderia não aprovar. Vocês podem entrar, mas só por alguns minutos. E não quero que cheguem perto do Enzo ainda. Ele não sabe quem vocês são. Os 2 entraram na casa simples e ficaram impressionados com o ambiente acolhedor que Lara tinha criado. Era tudo muito diferente da mansão onde moravam, mas havia algo ali que suas casas luxuosas nunca tiveram. Verdadeiro calor humano, amor de família, felicidade genuína. Enzo apareceu na sala curioso para ver quem eram os visitantes. Quando viu os avós, ele se escondeu atrás da mãe, tímido como toda criança fica diante de estranhos. Beatriz sentiu o coração apertar ao ver aquele menino lindo, que era a cara do filho quando pequeno. Oi, meu amor, ela disse com a voz doce, tentando não assustar o neto. Você é o Enzo? O menino confirmou com a cabeça, mas continuou grudado na perna da mãe. Vocês conhecem minha mãe? Ele perguntou com inocência. Conhecemos sim, respondeu Otávio, que estava lutando para não chorar ao ver o neto pela primeira vez. Enzo, vai brincar no seu quarto enquanto eu converso com essas pessoas, disse Lara, e o menino obedeceu depois de dar mais uma olhada curiosa nos visitantes estranhos. Assim que ficaram sozinhos, Beatriz desabou em lágrimas novamente. Ele é lindo, ela disse. É igualzinho ao Heitor quando era pequeno. Como nós pudemos abrir mão de conhecer esse menino? Otávio estava igualmente emocionado, mas tentava manter a compostura. Lara,
O que nós podemos fazer para consertar esse erro? Ele perguntou com sinceridade. Lara sentou na poltrona velha da sala e olhou para os dois. Vocês querem saber o que podem fazer? Ela disse com uma firmeza que eles não esperavam. Podem pedir perdão para o Heitor de joelhos, como fizeram comigo. Podem aceitar que ele vai viver a vida dele do jeito que ele quiser. E podem aceitar que eu faço parte da família de vocês, gostem ou não. A dureza das palavras fez os dois baixarem a cabeça, mas eles sabiam que mereciam cada uma delas. Naquela mesma tarde, Heitor chegou na casa de Lara e ficou chocado ao ver o carro dos pais estacionado na frente. Ele entrou correndo, com medo de que eles estivessem fazendo alguma coisa ruim com Lara e Enzo. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou com raiva. Eu deixei claro que vocês não podiam chegar perto da minha família. Lara se levantou e segurou o braço dele. Calma, Heitor. Eles vieram aqui pedir perdão. E eu acho que eles estão falando sério desta vez. Heitor olhou para os pais com desconfiança. Perdão? Ele repetiu com ironia. Depois de 5 anos vocês resolveram que estavam errados? Otávio se levantou da cadeira e caminhou na direção do filho. Heitor, nós erramos. Erramos feio. E agora estamos pagando o preço por isso, ele disse com humildade. Nós não queremos perder você, e queremos conhecer nosso neto. Beatriz completou. Filho, nós entendemos agora que o amor verdadeiro é mais importante que dinheiro, que posição social, que qualquer coisa. A conversa entre eles durou mais de 2 horas. Otávio e Beatriz pediram perdão várias vezes, reconheceram que tinham sido cruéis e egoístas e prometeram aceitar Lara como parte da família. Heitor estava dividido entre a mágoa que sentia e a vontade de dar uma segunda chance para os pais. Não vai ser fácil esquecer o que vocês fizeram, ele disse. Vocês me tiraram 5 anos da vida do meu filho. Vocês fizeram a mulher que eu amo sofrer de uma forma que eu jamais vou perdoar completamente. Nós sabemos, disse Beatriz secando as lágrimas. Não estamos pedindo para você esquecer. Estamos pedindo uma chance de consertar o que fizemos de errado. Lara, que tinha ficado quieta durante toda a conversa, resolveu falar. Heitor, eu acho que eles estão arrependidos de verdade, e o Enzo merece conhecer os avós. A generosidade de Lara impressionou até mesmo Heitor, que sabia que ela tinha todos os motivos para odiar aquelas pessoas. Foi então que Heitor tomou uma decisão que mostrou a grandeza do seu caráter. Eu vou perdoar vocês, ele disse, olhando nos olhos dos pais. Não por vocês, mas por mim, pela Lara e pelo Enzo. Mas as coisas vão ser do meu jeito a partir de agora. Eu vou me casar com Lara, vamos criar nosso filho juntos e vocês vão respeitar nossas decisões. Otávio e Beatriz concordaram com tudo, gratos por terem ganhado uma segunda chance. Nos dias que se seguiram, a aproximação entre as duas famílias aconteceu de forma gradual. Enzo começou a entender que aqueles senhores eram os papais do tio Heitor, e aos poucos foi perdendo a timidez. Beatriz trouxe brinquedos caros demais para o gosto de Lara, mas ela não reclamou, porque viu que a sogra estava tentando compensar os anos perdidos. Otávio ficava horas brincando com o neto no chão, coisa que nunca tinha feito nem quando Heitor era criança. A grande mudança veio quando Heitor finalmente teve coragem de contar para Enzo quem ele realmente era. Foi numa tarde de domingo, enquanto brincavam no parque. Enzo, eu preciso te contar uma coisa muito importante, ele disse ajoelhando na frente do filho. Eu não sou só seu amigo, eu sou seu papai. O menino ficou confuso no começo, porque a mãe sempre tinha dito que o pai dele tinha morrido. Mas mamãe disse que meu papai estava no céu, ele disse com inocência. Lara se aproximou e ajudou Heitor a explicar. Meu amor, mamãe disse isso porque papai estava longe e não sabia que você existia. Mas agora ele sabe e quer ficar pertinho de você para sempre. Enzo processou a informação por alguns minutos, olhando do pai para a mãe, tentando entender toda aquela situação. Então você vai morar com a gente agora? Ele perguntou para Heitor. Se você quiser, campeão, respondeu o pai com emoção. Eu quero muito ser seu papai de verdade. A resposta de Enzo foi a mais pura e inocente possível. Eu sempre quis ter um papai.
ele disse abraçando Heitor. Ah, você é o papai mais legal do mundo. Naquele momento, Heitor sentiu que sua vida finalmente estava completa. Ele tinha a mulher que amava, o filho que tinha sonhado em conhecer, e até mesmo a reconciliação com os pais. Todos os anos de sofrimento e busca tinham valido a pena para chegar àquele momento de felicidade plena. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Lara desde que Enzo nasceu. Heitor tinha alugado uma casa no bairro Taquaral, uma região tranquila de Campinas, com 3 quartos, quintal grande e uma piscina pequena que deixou Enzo nas nuvens. A casa não era tão luxuosa quanto a cobertura onde ele morava antes, mas tinha algo muito mais valioso. Era um lar de verdade, cheio de amor e risadas. Todas as manhãs, Heitor acordava cedo para tomar café da manhã com a família. Levava Enzo para a escola e depois ia cuidar dos seus novos projetos de negócio que tinha começado longe da empresa dos pais. Enzo se adaptou à presença do pai de uma forma surpreendentemente natural. No começo ele ainda chamava Heitor de tio, mas aos poucos foi se acostumando a dizer papai. A primeira vez que o menino disse essa palavra, Heitor sentiu uma emoção tão forte que teve que sair para o quintal para chorar sozinho. Eram 5 anos de paternidade perdida que estavam sendo recuperados aos poucos, e cada papai que saía da boca do filho era como um bálsamo no coração dele. Lara observava aquelas cenas com o coração cheio de gratidão, vendo pai e filho construindo uma ligação que ela sempre tinha sonhado que existisse. O relacionamento entre Heitor e Lara também estava renascendo de forma lenta e cuidadosa. Eles não queriam forçar nada, porque sabiam que tinham passado por traumas profundos e precisavam construir confiança novamente. Durante o dia, eles cuidavam juntos das responsabilidades de pais. Levavam Enzo ao médico, às aulas de natação, aos aniversários dos amiguinhos da escola. À noite, quando o menino dormia, eles conversavam na varanda, relembrando os bons momentos do passado e fazendo planos para o futuro. Às vezes eu acordo e acho que tudo isso é um sonho, Lara disse numa dessas noites, enquanto tomavam um chá gelado na varanda. Depois de tanto tempo sofrendo, é difícil acreditar que a gente pode ser feliz de novo. Heitor segurou a mão dela e disse: Eu penso a mesma coisa. Durante 5 anos eu me culpei por ter perdido você, achando que tinha feito alguma coisa errada. Descobrir que meus próprios pais tinham planejado nossa separação foi um choque, mas também foi um alívio, porque finalmente eu entendia o que tinha acontecido. A relação com os avós também estava evoluindo de forma positiva. Otávio e Beatriz vinham visitar Enzo pelo menos 2 vezes por semana, sempre trazendo presentes, mas agora respeitando os limites que Heitor e Lara estabeleciam. Eles perceberam que não podiam tentar comprar o carinho do neto com coisas caras, mas precisavam conquistar o amor dele com tempo, atenção e carinho verdadeiro. Beatriz, que sempre tinha sido uma mulher preocupada com aparências, estava aprendendo a brincar no chão, a se sujar de tinta quando Enzo pintava, a participar de brincadeiras simples. Otávio, por sua vez, descobriu o prazer de ser avô de uma forma que nunca tinha experimentado quando Heitor era criança. Ele ensinava Enzo a jogar damas, contava histórias da infância do pai e até aprendeu a empinar pipa no parque. Eu me arrependo muito de não ter sido um pai mais presente para você, ele disse para Heitor numa dessas tardes de família. Estava sempre preocupado com negócios, com dinheiro, com sucesso. Perdi momentos preciosos que nunca vão voltar. Heitor ficou emocionado com a sinceridade do pai. Mas você pode ser um avô presente para o Enzo, e isso já significa muito. Foi numa noite de quinta-feira que aconteceu algo que marcou uma nova fase na vida do casal. Enzo tinha ido dormir na casa dos avós, porque Beatriz tinha insistido para ele passar a noite lá e conhecer melhor o quarto que ela tinha decorado, especialmente para ele. Heitor e Lara ficaram sozinhos em casa pela primeira vez desde que tinham se reencontrado. Eles jantaram na varanda, conversaram sobre os planos para o futuro, e quando se deram conta, estavam se olhando com o mesmo amor de 5 anos atrás. Eu nunca parei de te amar, Lara disse, quebrando o silêncio, com os olhos cheios de lágrimas de emoção. Mesmo nos momentos mais difíceis,
Quando eu achava que nunca mais ia te ver, meu coração sempre foi seu. Heitor se aproximou dela e segurou o rosto dela entre as mãos. E eu nunca vou parar de te amar, ele respondeu. Você e Enzo são tudo o que eu sempre quis na vida. Foi nesse momento que eles se beijaram pela primeira vez em 5 anos. Um beijo cheio de saudade, de amor, de promessas para o futuro. A decisão de se casarem veio naturalmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Lara, você aceita se casar comigo? Heitor perguntou numa manhã de sábado, enquanto tomava um café da manhã com Enzo. Ele não tinha anel, não tinha preparado um pedido romântico, mas sabia que aquele era o momento certo. Lara começou a chorar de felicidade e disse que sim antes mesmo dele terminar a pergunta. Enzo, que estava comendo cereal, olhou para os dois e perguntou: Isso significa que vocês vão ficar juntos para sempre? Heitor e Lara riram e confirmaram que sim. O casamento foi simples, mas cheio de significado. Eles fizeram uma cerimônia pequena na igreja do bairro, com apenas os familiares mais próximos. Renzo foi o pajem, todo orgulhoso no seu terninho azul, carregando as alianças numa almofadinha de cetim. Otávio e Beatriz choraram durante toda a cerimônia, emocionados por verem o filho feliz e por serem aceitos naquela família que eles quase destruíram. Os pais de Lara, que tinham ficado 5 anos sem saber onde a filha estava, também estavam presentes, felizes por vê-la realizada. Na festa, que foi no quintal da casa nova, Enzo fez um discurso que emocionou todos os presentes. Eu sempre quis ter um papai e uma mamãe casados, ele disse no microfone improvisado. Agora eu tenho a família mais linda do mundo. As palavras inocentes do menino resumiam exatamente o que todos estavam sentindo. Heitor e Lara tinham conseguido construir a família dos sonhos, apesar de todos os obstáculos que encontraram pelo caminho. Naquela noite, enquanto Enzo dormia no seu quarto novo, decorado com super-heróis, Heitor e Lara ficaram na varanda planejando o futuro. O que você acha de darmos um irmãozinho para o Enzo? Heitor perguntou, brincando com os cabelos da esposa. Lara sorriu e disse: Acho que ele ia adorar, mas dessa vez ninguém vai conseguir nos separar. Eles se abraçaram, sabendo que tinham vencido todas as barreiras e que agora podiam ser felizes para sempre. 2 anos se passaram desde o casamento, e a família que Heitor, Lara e Enzo construíram juntos tinha se tornado um exemplo de amor e união. A casa no Taquaral tinha ganhado novas reformas, um parquinho no quintal para Enzo, e agora também um quarto de bebê, porque Lara estava grávida de 7 meses de uma menina que eles iam chamar de Sofia. Enzo estava radiante com a ideia de ser irmão mais velho e já tinha escolhido os brinquedos que ia dividir com a irmãzinha. Papai, quando a Sofia nascer, você ainda vai ter tempo para brincar comigo? Ele perguntou numa dessas tardes, com aquela preocupação típica de criança que vai deixar de ser filho único. Heitor abraçou o menino e explicou que o coração dos pais tem espaço infinito para amar todos os filhos. Enzo, você foi meu primeiro filho e sempre vai ser especial por isso, ele disse com carinho. A Sofia vai ser nossa princesinha, mas você vai continuar sendo meu campeão. O menino, que agora estava com 7 anos e tinha crescido muito, sorriu aliviado e voltou a brincar com os carrinhos que o avô Otávio tinha trazido na última visita. A relação entre pai e filho tinha se tornado tão natural que era difícil acreditar que eles tinham ficado separados por 5 anos. O negócio próprio de Heitor estava prosperando além das expectativas. Ele tinha aberto uma empresa de consultoria empresarial, focada em ajudar pequenas e médias empresas a crescerem de forma sustentável. A ironia era que ele estava ganhando mais dinheiro trabalhando para si mesmo do que ganhava na empresa dos pais. Mas agora o dinheiro tinha um significado diferente. Não era mais sobre poder ou status social, mas sobre dar segurança e conforto para a família que ele amava. Lara tinha parado de trabalhar no restaurante quando engravidou de Sofia, e agora se dedicava totalmente a cuidar da casa e se preparar para a chegada da filha. A relação com Otávio e Beatriz tinha se transformado completamente. Eles agora eram avós dedicados,
que respeitavam as decisões dos filhos e se esforçavam todos os dias para compensar os erros do passado. Beatriz tinha aprendido a cozinhar algumas receitas simples para fazer para Enzo, coisa que nunca tinha feito nem para o próprio filho quando era pequeno. Otávio tinha ensinado o neto a jogar xadrez e sempre dizia que Enzo era mais inteligente do que ele na mesma idade. Esse menino vai ser um grande homem um dia, ele comentava com orgulho sempre que o neto fazia alguma coisa esperta. O que mais impressionava a todos era como Lara tinha conseguido perdoar de verdade as pessoas que tanto mal fizeram para ela. Ela tratava os sogros com carinho genuíno, incluía eles nas celebrações familiares e até pedia conselhos para Beatriz sobre a gravidez de Sofia. Como você consegue ser tão generosa com eles? Heitor perguntou numa dessas ocasiões, admirado com a grandeza de caráter da esposa. Porque guardar mágoa só faz mal para quem guarda, ela respondeu. E porque nossa família ficou mais forte quando perdoamos. O Enzo merece ter avós que o amam, e eles merecem uma segunda chance. A chegada de Sofia foi um dos momentos mais emocionantes da vida da família. Ela nasceu numa manhã de terça-feira, linda e saudável com os olhos azuis da mãe e o nariz delicado que prometia ser uma menina muito bonita quando crescesse. Enzo segurou a irmãzinha no colo com todo o cuidado do mundo e disse: Oi, Sofia, eu sou seu irmão mais velho e vou te proteger para sempre. Heitor e Lara choraram de emoção ao ver aquela cena, lembrando de tudo que tinham passado para chegar àquele momento de felicidade completa. Otávio e Beatriz ficaram encantados com a neta. Eles revezavam para visitar o hospital, traziam flores para Lara, presentes para Enzo, e não conseguiam parar de olhar para Sofia. Ela é a coisa mais linda que eu já vi na vida, Beatriz disse com lágrimas nos olhos. É a cara da mãe, mas tem alguma coisa do Heitor também. Otávio, que sempre foi um homem rígido, derreteu completamente quando Sofia segurou o dedo dele pela primeira vez. Essa menina vai ser muito mimada pelos avós, ele disse rindo. Quando Sofia completou 3 meses, a família decidiu fazer uma festa pequena para celebrar. Foi nesse dia que aconteceu algo muito simbólico. Enzo estava brincando no quintal com alguns amiguinhos da escola, quando um deles perguntou: Enzo, por que seu pai e sua mãe são tão velhos para terem uma bebê? O menino, que nunca tinha pensado nisso antes, correu para dentro de casa para perguntar para os pais. Heitor e Lara se olharam, sabendo que chegou a hora de contar para o filho a história verdadeira da família. Enzo, senta aqui que a gente precisa te contar uma coisa importante, disse Lara, colocando Sofia no berço. Eles contaram uma versão adaptada da história, explicando que o papai e a mamãe tinham se conhecido quando eram mais novos, que se amavam muito, mas que algumas pessoas tentaram separá-los. Por isso eu cresci só com a mamãe no começo, Heitor explicou. Mas o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer e por isso a gente se reencontrou. Enzo ouviu tudo com atenção e no final perguntou: E agora ninguém mais vai tentar separar nossa família? Heitor e Lara garantiram que não, que eles iam ficar juntos para sempre. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Heitor e Lara ficaram na varanda conversando sobre o futuro. Você acha que a gente vai conseguir dar para eles tudo que não tivemos? Lara perguntou, se referindo à infância difícil que tinham tido. A gente já está dando, Heitor respondeu. Estamos dando amor, união, segurança, uma família de verdade. O resto é consequência. Eles se abraçaram, olhando para as estrelas e agradecendo por todas as lutas que tinham enfrentado, porque foi através delas que chegaram àquela felicidade plena. A última cena da história aconteceu num domingo de manhã, 6 meses depois. Toda a família estava reunida no quintal para um almoço. Heitor, Lara, Enzo, Sofia no colo da mãe, Otávio, Beatriz e até os pais de Lara, que agora faziam parte dessa grande família. Enzo estava contando uma piada que tinha aprendido na escola. Sofia estava sorrindo no colo da mãe e todos estavam rindo juntos. Era uma cena simples, mas cheia de amor e significado. Heitor olhou ao redor e sentiu uma gratidão imensa por tudo que tinham conquistado. Finalmente, ele tinha a família dos sonhos.
E assim chegamos ao final desta história linda, que nos ensina que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Heitor e Lara provaram que não existe força no mundo capaz de separar duas pessoas que realmente se amam, nem mesmo a pressão familiar ou as diferenças sociais. A vida não é sempre fácil, e às vezes as pessoas que deveriam nos proteger acabam nos machucando. Mas esta história também nos mostra que o perdão é uma das forças mais poderosas que existem. Quando Lara perdoou os sogros e quando Heitor perdoou os pais, toda a família se tornou mais forte e mais unida. Hoje, sempre que passam pelo Vila Toscana, Heitor e Lara lembram daquele dia que mudou tudo. O restaurante continua lá, mas agora eles entram como clientes, de mãos dadas, com os filhos, sendo uma família feliz e completa. Porque às vezes Deus permite que nos percamos, para que possamos nos encontrar de um jeito ainda mais bonito. Se esta história tocou seu coração, deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não faz parte da nossa família e compartilha com alguém que precisa acreditar no poder do amor verdadeiro. Conta aqui nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Que Deus abençoe vocês e suas famílias. Até a próxima história.